Meus amigos, trazemos hoje mais uma história de regressão e hoje viemos falar um pouquinho sobre as questões da depressão. Sim, a regressão ela vem auxiliar muito no histórico de depressão, pois muitos de nós linkamos condicionamentos em que passamos, vivências em que passamos, pense da forma que quiser, de antepassado, de vida passada. Então, vem trazer as claridades, falar sobre uma senhora cuja filha muito zelosa veio nos pedir que se poderia um tratamento e nós fizemos uma sequência de terapias florais e decidimos fazer uma investigação do inconsciente. E nessa investigação nós fizemos grandes descobertas e a espiritualidade fez grandes desligamentos e a partir daí essa senhora teve uma melhora gradativa excelente. Então veio contar a história de uma jovenzinha, uma criança de 14 anos e vem de uma família muito pobre onde vivia pai, mãe e mais um irmão, o irmão mais velho. Eles viviam numa roça, uma casa muito humilde. E o pai trabalhava num carro de boi arando terras, as terras dos vizinhos, porque eles tinham poucas terras. E todos os dias aquele carro de boi chegava e havia o local onde ficava. Na casa humilde havia um local onde ficavam guardados mantimentos. E aí, essa senhora, essa menina muito observadora, porém o filho sonhava ir para Petrópolis. Chegou até mandar cartas para a família que morava na metrópole para que pudesse arrumar emprego para ele. E a filha notava que o pai, quando chegava no carro de boi, tinha sinais de dores. E o tempo foi passando, o filho recebeu uma carta que ficara na vendinha da cidade, dizendo que já havia conseguido emprego. E vai embora o rapaz. Ficara o pai, a mãe e a filha. E essa filha começou a ter que candear os bois para ajudar o pai, além do serviço da casa que ela tinha que ajudar a mãe, e ela começou a fazer os trabalhos até mesmo mais pesados. E o pai sempre com a mão no abdômen, sentindo muita dor. Mas ninguém falava nada. O pai pedira à mãe para que não contasse a ela o que estava realmente acontecendo a ele. Ele mascava umas ervas e ela via ele ficando cada vez mais fraco. Ela sonhava, ela tinha sonhos de aprender a ler e escrever. Como sonhou? Ler e escrever. Mas vendo aquela situação do pai, ela começou a sentir uma tristeza muito grande. Agoniada, né? Pois sabia da realidade sombria, né? Aquela criança, né? Cheia de responsabilidades, acima daquilo que ela aguentava, apenas com 15 anos, já vivenciando todas essas situações sofridas. E ela conseguira no lugarejo umas garrafas para que ele pudesse tomar uns remédios. Os vizinhos faziam visita, levavam mantimentos, porque afinal de contas o pai já estava acamado. E uma coisa que eu notei aqui muito interessante, tem muito a ver com hoje, né? As pessoas ajudavam, mas não tinham perseverança. Então, o que acontece? A pessoa está doente, você vai lá, faz uma visita, leva uma cesta básica e depois você acha que aquilo ali vai durar eternamente, né? Nós precisamos ser mais atentos à dificuldade do outro, né? Ainda mais quando se trata de doença sem melhora. Então, o pai foi piorando, piorando, e o mesmo carro de boi que carregava alimento, agora carrega um corpo sepultado, em que somente ela e a mãe, como família, estavam ali para ajudar, e claro que amigos e vizinhos. Mandara há muito tempo, pediu alguém que escrevesse uma carta para o filho, mas a carta não chegava resposta. E aí, depois de um longo tempo,
Ela e a mãe cuidando da roça, plantando horta e comendo o restante dos mantimentos que tinha de resto. Chega lá um jovem bem arrumado dentro de casa, o irmão retornou, choroso, com o peito doendo de não ter cuidado do pai, mas já tinha família na cidade. Ele levou elas para a cidade e elas, sem ter opção, deixaram as terras para vender. Foram para a cidade, tudo diferente, mãe simples, casa simples, lugar frio de amor e acolhimento, diferente daquela casinha pobre em que ela deixou lá na roça, onde tinha tanto amor. Ela começa a limpar, aprender a limpar, mas ela teve muita dificuldade, porque a casinha que eles moravam era de chão batido, então ela teve que aprender tudo, sem saber ler, sem saber escrever. Muita humilhação passou para aprender a profissão. E aprendeu, a partir daí, tomar conta da casa dos patrões. A mãe velhinha, ela cuidava da mãe, ela que mantinha a mãe financeiramente, ela morava com a mãe e ia trabalhar e foi cuidando, e a mãe sempre falava com ela para ela arrumar um casamento, porque senão ela ia terminar a vida dela sozinha, e ela se negando, disse que não queria, que queria cuidar da mãe. Houve até quem se interessou, mas ela preferiu cuidar da própria mãe, porque o rapaz chegou até a desistir. A sua mãe agora já acamada, amparada, cuidada. Um belo dia a sua mãe não acordou. Da família dela só sobrou a sobrinha junto dela. O irmão dela pouco ia, mesmo quando a mãe era viva, muito preocupado com as finanças, nunca tinha tempo para a mãe nem para ela. E ela recebia a visita dessa sobrinha, filha desse irmão, que passou a ser como uma filha para ela. E os patrões que convidaram ela para que ela morasse numa casinha nos fundos da casa chique, porque eles tinham posses, eles eram donos de fábricas. E ali ela vinha vivendo, criou os filhos daquela família, e os filhos daquela família era como se fossem filhos dela. E ela chorava a saudade dos pais, a tristeza de estar sozinha, a tristeza de não ter uma família dela. Ser caridoso, bondoso, amoroso, era o seu coração. E a tristeza às vezes batia, o peito sofria, a sobrinha preocupada. E ela via aquela filha diferente, aquela sobrinha era como filha, né? Ela via aquela sobrinha diferente. Naquele peito, dor e desilusão. Então ela veio a desencarnar num sofrimento muito grande, porque ela só guardou daquela existência inteira dor e sofrimento. Ela não conseguiu enxergar coisas boas, enxergar que o universo deu a oportunidade dela ter paz, que deu a ela a oportunidade dela viver com esses pais, dela aprender a trabalhar com eles, que deu a oportunidade dela estar com a mãe, que deu a oportunidade dela casar, ela não quis, deu a oportunidade dela ter um trabalho maravilhoso e digno, e ela não enxergava nada de bom. Então, aquele peito de dor e desilusão, ela veio a desencarnar em dor e desilusão. E aí a espiritualidade vem dizer que todos, para nós aprendermos que a perca é momentânea. Na verdade, ela estava trazendo um trauma da morte do pai. Ela não aceitava a morte do pai. A partir do momento que o pai morreu e que ela passou por grandes sofrimentos, ela só sentiu tristeza no coração. Então, o que nós plantamos no nosso coração é o que nós vamos colher de tristeza. Então, aquela mulher triste, não com rancor, porque a tristeza da depressão não é uma tristeza com rancor, tristeza por se sentir só, falta do próprio amor, né? E aí, até que ela, naquele sofrimento todo, desencarnada, ela vê um homem vestido de branco, chapéu de palha, vem ao seu encontro. Ela olha ele, parecia até mais jovem, um sorriso amigo, e com ela nos braços recolheu. Dor no peito é grande dela. Não queria acreditar que o pai veio buscar.
Então ela plantou tanto dor no peito que mesmo no momento que ela mais sonhou, que ela mais imaginou que seria estar com o pai, o peito dela doía mais e mais. O pai veio recolher, o pai veio estar com ela, o pai veio retirar ela do sofrimento, né? E aí ela foi se recuperando, sendo tratada, né? Foi adormecida num local, né? Colocaram lençóis, aí vem os tratamentos, tá? Colocavam lençóis de energia em cima dela, aí os lençóis iam escurecendo, principalmente na área do peito, como se o lençol sugasse a energia de mágoa, de tristeza que fica localizada no chakra cardíaco. E aí veio mais espíritos para auxiliar nos tratamentos. E aí, meus amigos, eu deixo agora, com grande alegria, o recado dos mentores, que serviu não só para essa senhora se restabelecer, serve para todos nós que nos enxergamos em dor, em sofrimento e que muitas vezes olhamos a vida de forma tão triste. Não buscamos olhar o lado bom mesmo dos momentos difíceis. Vamos lá? Momentos que na vida devemos suportar com nosso próprio esforço, nós mesmos a recuperar. Primeira coisa, aceitação. Segunda, paz no coração, para o refazimento na certeza que fizeste o bem a todo momento. Necessário discernir o ser de ontem e fazer sublimação, abraçar os daqui e fazer a flor ressurgir no coração. As amarguras do passado precisava superar para reerguer e avançar. A vida é breve e passageira, devemos aproveitar. As dores que carregas deves deixar. Aproveita aqueles à volta que estão a amparar. O amor se faz presente, é só abraçar. O mestre, na luz divina, passou por todos os tormentos. Segue adiante no firmamento. Faça a sua história, ainda há tempo. E aí eles vieram, né, trazer um recado a essa filha que estava ao lado dela o tempo todo e disseram: a filha aqui devotada deves amparar. O ser carrega chagas que deve superar. Somos todos viajores, a própria luz galgar. Esforço, dedicação, assim irá superar. E aí a gente precisa entender que não importa a nossa idade, sempre há tempo de ser feliz. Esse é o nosso recado. Que tenhamos muita luz e muita paz.